Muito boa noite a você, bom dia, boa tarde, né, que você está conosco aqui mais uma vez. Vladimir e o Jimmy estão aqui presentes para poder levar a vocês mais um programa de estudo sobre o Livro dos Espíritos, que são perguntas comentadas pelo Espírito Miramês, e é uma obra de 20 volumes, editado por Miramês e psicografado por João Nunes Maia. Então, iniciando a nossa noite de hoje, como é de praxe, vamos assim então fazer a nossa prece inicial. Então, nesse clima de paz e de harmonia, vamos elevando o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, para que sua paz possa estar conosco, e nesta noite os amigos espirituais possam nos envolver a todos, para que o estudo da noite seja agradável e que possamos, de uma certa forma, trazer esse conhecimento, esse verbo divino para o nosso convívio do dia a dia, para o nosso convívio íntimo também, que é uma autoiluminação, porque através dessa autoiluminação começamos a nos melhorar, aproveitamos melhor as oportunidades que o nosso Criador nos oferta na seara do nosso Mestre Jesus, e tudo que estiver ao nosso entorno, como consequência, irá melhorar também. Então, nesse clima de paz, para que você esteja no lugar onde que estiver, possa se acomodar, esquecer um pouco das situações difíceis e possa refletir conosco em mais uma pergunta sobre o Livro dos Espíritos. Então, nós adotamos a leitura, logo que inicia o programa, após a prece, uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que é editado pelo nosso querido Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, nós faremos uma breve leitura e após vamos estar comentando. Então, a mensagem é intitulada O Trabalho, a mensagem número 4, né? E Jesus lhe respondeu: Meu Pai obra até agora e eu trabalho também. João, capítulo 5, versículo 17. Então, Emmanuel, analisando essa questão a respeito do trabalho, inicia assim: Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero do seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é o gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas do pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte e do erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós desde quando? Então, para os primeiros comentários da noite, né, convidamos o Vladimir para que possa tecer os comentários a respeito dessa mensagem que ela fala a respeito do trabalho. Boa noite a todos, que a paz esteja sempre conosco em mais uma live sobre o Livro dos Espíritos, e comentários mas sempre uma mensagem de Allan Kardec, né? Nesse caso, a gente pode ficar bem tranquilo que
Jesus mostrou-nos que o resultado do nosso trabalho é o que é mais importante, né? É Ele que vai nos conduzir à nossa tarefa de crescimento e de evolução, né? Os trabalhadores que preferem a existência na cidade, eles têm uma forma de encarar esse trabalho, diferente daqueles trabalhadores que estão no campo, diferente daqueles trabalhadores que vão trabalhar na seara do bem, na caridade, na fraternidade, né? Na discussão sobre os termos da doutrina espírita e tirando todas as dúvidas. Mas o trabalho, todos eles têm o mesmo objetivo, é lapidar o nosso orgulho, lapidar a nossa soberba, nos transformarmos em pessoas mais humildes, né? Que possam servir da melhor forma para todos e com isso, fazer esse trabalho da nossa renovação interna. Mais ou menos é o que a gente pode tirar dessa frase de João, no capítulo 5. E Jesus lhe respondeu: meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Então, nós não devemos nos cansar nunca nessa seara do bem. Certo, Jimmy? Sim, sim, verdade. É o que você colocou mesmo, né? Que às vezes nós queremos fazer uma atividade que às vezes talvez nós poderíamos sentir melhor, mas esquecemos de avaliar a situação, porque aquela que nos foi concedida, e talvez foi antes da reencarnação, nós optamos por essa, ela trará muitos benefícios a nós. O que acontece, às vezes, as pessoas, por exemplo, são direcionadas para uma determinada área e pelo status, e às vezes até pela remuneração que não atende às suas necessidades ou não atende aos seus desejos, acaba optando por outra coisa e, de repente, às vezes a pessoa não acaba tendo um êxito adequado, né? Porque o que acontece muito isso, só comentando, só levando isso para a nossa realidade, às vezes a pessoa está trabalhando num determinado local e ela quer ir para um outro lugar, só que ela carrega junto mágoas, insucessos. Não, ela tem que encerrar aquele ciclo, né? Se ela quer ir para um outro lugar bem, então ela tem que fechar bem esse local. Então, para fechar bem, é muito importante conhecer o que está acontecendo conosco, por que nós sentimos assim. Então, depois que tiver tudo acertado, essas questões todas, aí sim nós podemos ir para um outro lugar, que ali nós vamos possivelmente buscar uma oportunidade que esteja de acordo com que possamos realizar aquilo que gostamos de fazer e vamos fazer sempre bem feito, né? Agora, quando nós saímos de um lugar com mágoas, queixas, azedumes, como diz aqui na mensagem, né? Praticamente a nossa participação na nova oportunidade não nos fará bem, porque vamos estar sempre reclamando da vida, né? Então, para poder avaliar novas oportunidades, é muito importante que nós estejamos bem, para poder sempre fazer o bem. Situações dificultosas sempre vão surgir, mas como diz aqui, né, que a compreensão da oportunidade recebida, ela é muito importante, porque isso vai fazer com que nós possamos crescer no campo profissional, né, como todo mundo pode estar trabalhando naquilo que faz, e vai ser uma questão prazerosa. Então, o Evangelho, ele nos trata, por exemplo, que nem um agricultor, um professor, se não gosta do que faz, não vai nada para frente. Sempre vai ter dificuldades. Então, por isso que o movimento incessante da vida, ele faz com que a gente sempre se enxergue em diversos pontos e isso facilita para que a gente possa sempre estar cada vez melhor. Quer acrescentar alguma coisa, Vlad?
Como diz no texto, né, o trabalho incessante da vida, para que a gente saiba honrar com o nosso serviço, né, esse retorno desse crescimento interno. Ele não para, realmente não para. Tudo bem, então. Bom, como sempre estamos lembrando, né, aos internautas que nos assistem, que essa obra, todas essas perguntas contém um texto integral do Livro dos Espíritos. É uma obra basilar da doutrina dos Espíritos, acompanhada de comentários a respeito de cada uma das perguntas formuladas por Allan Kardec e das perspectivas, respostas dadas pela espiritualidade, né? Então, tais comentários, que facilitarão o estudo da doutrina, foram extraídos da coleção Filosofia Espírita, composta de 20 volumes da autoria do Espírito Miramês, psicografados pelo médium João Nunes Maia, e é editada pela editora Espírita Fonte Viva, que nós sempre agradecemos por essa obra que nos permite fazer este programa. Então, agora eu passo a palavra para o Vladimir, para que ele possa dar continuidade na apresentação das obras da doutrina espírita, né? Ok. Nós vamos, como já dissemos na live passada, falamos sobre o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, e agora vamos dar só um repassezinho no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho, ele tem uma sequência da parte terceira do Livro dos Espíritos, em que são estudadas as leis morais, tratando-se especialmente da aplicação dos princípios da moral evangélica, bem como dos problemas religiosos, da adoração, da prece e da prática da caridade. O Evangelho segundo o Espiritismo é o ensino moral de Cristo, do Cristo Jesus para as pessoas de qualquer crença, desenvolvido pelos espíritos de luz em comunicações mediúnicas, recolhidas, organizadas, comentadas e trazidas ao público pelo codificador Allan Kardec. Nessa parte, o leitor encontrará, inclusive, as primeiras formas de instruções dos espíritos, comuns a esse livro, com a transcrição de comunicações por extenso e assinadas sobre questões evangélicas, né? Então, vamos para a questão número 4 do Livro dos Espíritos, onde, que ainda faz parte da primeira das causas primárias, da parte primeira das causas primárias, e vamos falar então sobre as provas de existência de Deus. Onde se encontrar a prova da existência de Deus? Essa foi feita a pergunta aos espíritos por Allan Kardec. E os espíritos respondem num axioma. O que é um axioma? É uma sentença ou uma proposição que não é provada ou demonstrada e é considerada como óbvia, ou como um consenso inicial necessário para a construção ou aceitação de uma teoria. Então, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. A base de raciocínio que a gente utiliza para entender a causa das coisas é sempre saber que para todo efeito de causa há um efeito que provocou essa causa aí. Allan Kardec, ele diz o seguinte: para crer-se em Deus, basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. Quais são as obras da criação? Tudo o que nos rodeia, tudo o que nos permeia, visível e invisível. O ar que respiramos, né? O espaço
entre as estrelas, o próprio universo, né? Tudo isso é a causa divina, é a causa da criação, a causa de Deus. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, tudo o que há, somente há porque houve uma causa. E essa causa, sendo inteligente, ela é divina, é por Deus. Então, essa é a primeiro questionamento, da primeira resposta dessa questão número 4. Né? Então, a existência de Deus se expressa cada vez mais com tonalidades fulgurantes, com tonalidades deslumbrantes, em toda a literatura humana. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse o produto de um ensinamento, não seria universal. Somente existiria naqueles que tivessem recebido esse ensinamento, como acontece com os ensinamentos científicos, mostrando e fazendo sentir a todos os povos que o Criador se encontra mais perto de nós que nós uns dos outros. Através das leis divinas, Deus se apresenta em todos os momentos da existência da raça humana, por intermédio da providência divina. Todas as causas, todos os efeitos que nos acontecem, as tempestades, as modificações de clima, a evolução da ciência, o descobrimento de novas curas, né? Tudo isso é a presença de Deus pela providência divina, por meio das causas naturais e pelas causas ambiciosas dos homens, porque nele tem um ensejo da evolução, do progresso. Deus é a razão do nosso viver, e ainda se conclui que Deus não tem forma definida e é capaz de tomar todas as dimensões na proporção das necessidades da criatura. Deus está no máximo, mas também está no mínimo, desde que haja urgência na evidência de suas qualidades, a fraternidade, a caridade, o amor incondicional, a solicitude, aos sentidos mais apurados da alma. Então, Deus está em todos os lugares. Basta utilizarmos da nossa visão mais sutil, mais curiosa, mais infantil, nós vamos descobrir em todos os pequenos detalhes que vamos ver, sentir, ouvir, degustar, em todos os momentos, a presença divina. Certo, Dick? Tá certo, é verdade. E dando continuidade, né, a gente pode colocar o seguinte, que o Senhor é a ponte de comando de todas as religiões. Né? Então, todas as religiões que estão aí, elas estão presentes aí para que cada um possa seguir um caminho em direção ao Pai. E cada uma delas tem um sentido. Então, por isso que dentro da doutrina espírita, como foi colocado na questão do Evangelho, lá existe um capítulo que nos explica a respeito das religiões que nós devemos respeitar. E também nos diz que toda religião que ensina o bom caminho, que salva vidas, né, das marginalidades que o mundo nos apresenta, então ela tem o seu efeito, ela tem o seu papel cumprido. Agora, se ela não mostra um caminho para o qual que haja uma regeneração, uma autoiluminação da própria condição que a pessoa está, então ela não tem a sua utilidade. E aí, dentro dessa questão, na feição em que estas podem se expressar, onde foram chamadas a servir. Então, hoje, cada religião tem o seu papel definido, então, tem assim, o objetivo. Então, não na doutrina espírita, nós aprendemos a não criticar, não traçar caminhos negros
em nossas críticas às religiões, mas sim respeitá-las. O Senhor, ele vigia os véus que regulam o saber dos homens ante a própria ciência. Então, somente o homem chegará lá conforme a vontade do nosso Criador. Agora, por que acontece isso? Quanto mais progresso moral existir, mais avanço vai existir em outras áreas, para que realmente o equilíbrio se manifeste. Não vai acontecer o equilíbrio não acontece desde que a condição seja quebrada. E grandes missionários que registram em tudo a sua presença infalível. Está dando eco aí, não está? Sim, sim. Eu desliguei aqui, que eu estava. Eu não percebi, estava conectado com o aparelho de Bluetooth, mas já desliguei. Então tá. Não, tudo bem, não tem problema. Depois eu acabo cortando, não tem problema. Então, os grandes missionários, né, registram tudo a presença infalível de Deus. Todas as filosofias falam da sua presença divina, pelos recursos que a linguagem alcançou. E o progresso é seu agente revelador em todos os quadrantes do mundo. Então, esse progresso é através da nossa evolução moral. Não é, Vladimir? Positivo, é isso aí. É o agente revelador, né? Sim. Em todos os lugares onde a gente esteja, vamos mostrar essa presença aí com a nossa evolução moral, intelectual, espiritual. E não existe alguém na face da Terra que não crê em Deus. Todos nós temos essa condição. Existem sim alguns que ainda não perceberam a sua paternidade, por orgulho ou por ignorância, o que não deixa de ser a mesma coisa. Então, são os nossos irmãos ali que estão hoje, em vários setores da vida, praticando coisas contrárias à lei do amor. Então, eles praticam por quê? Porque desconhecem essa lei do amor, a paternidade que Deus é para nós, não conhecem a sua bondade. Então, mas um dia eles chegarão lá também, como todos nós chegaremos. Né? Deus, ele vibra em tudo e pronuncia a mesma mensagem em tudo que ocupa um lugar no seu corpo ciclópico, na imensidão universal. E cada um, em cada coisa existente, registra a sua presença insuperável, de acordo com seu porte evolutivo. Eis aí a justiça, o próprio amor. Então, aí a gente pode também trazer assim comentários do Vladimir, né, contribuindo para que ele possa abranger também conforme o seu saber a respeito dessa questão do porte evolutivo, né, e da justiça do próprio amor. O que você pode dizer para nós, Vladimir? A harmonia que regula as atividades do universo revela combinações e objetivos determinados. E por isso mesmo, esse poder inteligente. Por isso que a presença de Deus, ela se faz e se pronuncia em todos os momentos, em todos os lugares, conforme as necessidades de cada ambiente, conforme a grandiosidade ou a profundidade de cada questionamento, né? Para que ela possa auxiliar individualmente e de uma forma coletiva aquele grupo nas suas necessidades, no seu caminho, né? Na sua compreensão. Como eu diria, exatamente nesse momento onde nós estamos aqui, fazendo esse esforço reflexivo sobre essa leitura da doutrina espírita, temos então a presença divina nos imbuindo de bons pensamentos,
de boas palavras, organizando o nosso fluxo mental para que a gente possa expor exatamente o nosso pensamento o mais claro possível, para que as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, possam também acompanhar o nosso raciocínio, né? Em cada um de nós e em cada coisa, essa presença de Deus ela é insuperável, porque depende, ela está de acordo, melhor dizendo, com o porte evolutivo de cada pessoa. Por isso que Deus é misericordiosamente amoroso, né? Ele está sempre adequando as nossas necessidades e as nossas carências para que cada vez mais nós caminhemos em direção à felicidade. Nós estamos aqui nessa encarnação, nessa existência, para sermos felizes, né? Só não o somos porque ainda somos imperfeitos nas nossas conquistas. O nosso resultado não é 100% nessa conquista ainda da felicidade. Mas, conforme adquirimos conhecimentos, nós vamos caminhando, ratificando, corrigindo, alterando, escolhendo sempre o melhor caminho, o caminho mais objetivo. Certo? Computando valores e somando idades na cronologia peculiar aos homens, a cada dia que passa, a cada ano que corre na tela do nosso tempo, o arquiteto divino fica mais presente na nossa visão e nos fala mais perto, pelos registros dos nossos sentidos. Não que o Senhor se encontre mais ou menos longe, ele está no mesmo lugar. Nós outros é que, pelo despertar dos valores espirituais, vamos gradativamente abrindo as portas do entendimento pelas mãos da maturidade espiritual. Deus está sempre dentro de nós. A nossa essência é divina. Para que a gente possa compreender essa essência, nós precisamos caminhar no sentido ao nosso interior, a nossa compreensão. Sabemos o que é que nós estamos realmente fazendo por aqui. Certo, Dini? Certo, meu caro amigo Vladimir. Aqui, realmente, às vezes, o caro ouvinte pode estar perguntando assim, mas por que o espírita estuda tanto assim, né? Aqui vem a resposta. É que vamos gradativamente abrindo as portas do entendimento. Então, à medida que nós vamos estudando a doutrina espírita, nós vamos, assim, nos estruturando para que, dentro da nossa vida, como o Vladimir colocou no parágrafo anterior, que é a questão da autoiluminação. Como nós somos imperfeitos, é claro que em algumas situações nós vamos errar, mas que quando nós vamos nos tropeçar numa pedra ou escorregar numa casca de banana, é que a gente, às vezes, não caia, mas, assim, saiba onde tropeçou, vai em que direção vai para não cair, para não se arrebentar. E, se no caso acontecer um tombo, para a gente poder se levantar. E como se levantar. Então, a doutrina nos mostra essa questão de como levantar, porque a dor faz parte, né, da nossa evolução. E essa dor, ela surge em função das coisas mal resolvidas do passado. E como nessa também nós temos algumas. Então, no futuro, nas próximas encarnações, nós viremos já com uma condição um pouco diferente, ou seja, à medida que vamos conquistando valores, nós vamos conquistando conhecimento, isso vai trazendo muita tranquilidade interna e praticamente o nosso sentimento, a nossa razão, ela fica muito mais elaborada. E é claro que realmente vamos passar por desafios talvez mais complexos do que estes, mas com certeza teremos mais responsabilidade, teremos muito mais cuidado na resolução, não vamos a ser extremamente guiados pelas sensações, mas pelos sentimentos. Tá? Pode prosseguir, Vlad.
Nenhuma pessoa, nenhum espírito, nem algo que exista é órfão da misericórdia, da bondade e da presença de Deus, que nos comanda a todos. Essa é a grande esperança e a grande alegria que nos impulsiona a viver. Então, viver é uma coisa de estar com Deus o tempo todo. Julga-se o poder de uma inteligência por suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. É essa inteligência superior que é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome que o homem lhe queira dar. Se não há efeito sem causa, não precisamos de maiores explicações para provar a existência de Deus. Basta levantarmos os olhos para a extensão infinita dos mundos que bailam nos espaços, para a mecânica das galáxias que viajam em velocidades incríveis, na grande casa universal, para a vida dos sóis, para a harmonia do universo, e sentiremos constrangimento no centro da consciência em negar a existência daquele que é a causa primária de tudo isso, e de todos nós também, por bondade e alegria. Esse trecho ele reforça a necessidade da crença, né? Ou a desnecessidade de não crer em Deus. Não crer em Deus é uma coisa tão insignificante, tão desnecessária, que não serve para nada, né? Qualquer pessoa em sã consciência que queira construir algo, uma justificativa para dizer que Deus não existe, está perdendo triplamente o seu tempo, pois não há nada que não comprove exatamente o contrário, ou seja, há tudo que comprove a existência de Deus. Deus, pelo fato de ser infinitamente bom e misericordioso, nos dá até essa livre-arbítrio, essa possibilidade de discutirmos a existência, a crença ou não na existência de Deus, né? Deus não precisa da nossa aprovação. Ele existe pelas leis implacáveis da natureza e o tempo todo nos conduz ao caminho da felicidade. Se ainda não a temos, é porque ainda não a conquistamos, né? Pelo menos isso é do nosso trabalho, é o resultado do nosso trabalho. Tem que ser a conquista da nossa felicidade. É exatamente isso, porque depois, em seguida, Milanês nos traz a informação. E quando se fala na microvida, que são caminhos diversos do macro, apresentando os mesmos roteiros do infinito, como negar aquilo que existe mais do que nós próprios? Nós, em espírito, ainda estudamos os princípios da função biológica dos homens. O corpo físico é a síntese do universo, é a cópia perfeita do macrocosmos, que deverá funcionar em plena harmonia com a divindade, quando o homem se conscientizar de seus deveres perante a natureza. A maior maravilha da Terra, em se falando das coisas materiais, é o sono humano. E os corpos espirituais, a ele interligados para que o espírito se manifeste, é o espírito, essa gema divina, é a harmonia de tudo que existe. Então, eu creio que aqui ele dá uma síntese, né, da questão da ligação do corpo com o espírito. E a partir daí nós temos assim uma ideia do que seria o macrocosmo e a microvida. E tudo isso nós temos assim que os princípios biológicos eles estão vinculados ao espírito para que o espírito possa se utilizar da vestimenta do corpo para poder se desenvolver bem. Comentários de alguma forma? Como você bem falou aí nesse texto, né?
a maior maravilha da Terra, em se falando das coisas materiais, é o soma humano, né? Imagina só um planeta imenso, com tanta diversidade natural, né? E a maior dessa diversidade é exatamente o ser humano, né? Em todas as suas variações, em todas as suas diferenças biológicas, anatômicas, melhor dizendo, né? Com as suas capacidades biológicas, né? Com toda esse intelecto crescendo o tempo todo, constantemente, que o transforma num animal totalmente diferente dentro do universo, né? E nós somos, por essas características, um ser em constante evolução, em constante crescimento, em constante alteração, né? Nós já fomos muito mais feios, né, anatomicamente, do que somos hoje, né? E com certeza evoluiremos muito mais, né? Nos aperfeiçoaremos conforme a nossa evolução, né? Deixando para lá as coisas que nós não precisamos para essa evolução, né? Isso é uma coisa impressionante, né? Tudo isso só acontece porque as leis divinas que se somando é, se representam em Deus, né? Porque Deus é uma precisão da execução dessas leis divinas, é que nos faz tudo isso, né? Então, a gema divina, olha que palavra mais resumidamente, né? Falando sobre o ser humano, né? É uma harmonia muito grande que existe. Então, não dá para a gente negar nunca, né? E nem deixar de acreditar que Deus existe. Pode continuar, Admir. Ok. Como não crer no Criador de todas essas coisas? Quem não admite no homem a existência da alma ou espírito, também não pode aceitá-la fora dele. Por conseguinte, negando a causa, nega o efeito. Comece a pensar pelo menos no sol que dá vida e sustenta o ambiente em que moras, e não terás outro caminho a não ser aceitar um Criador que tenha, na linguagem comum, a suprema inteligência. Repetimos o que afirmou o Livro dos Espíritos. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá a existência de Deus, né? É isso que essa frase do Livro dos Espíritos nos responde categoricamente. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Eu tenho um irmão fraterno, né, de sangue, que uma vez, muito timidamente, depois de saber que eu há muitos anos já era espírita, ele, depois que eu perguntei se ele acreditava em Deus, ele disse assim, muito timidamente, né, que graças a Deus ele não acreditava em Deus. Evidentemente que depois que ele percebeu o meu entendimento por Deus, ele provavelmente passou a crer em Deus, né? Ele não participa de nenhuma religião, mas é daquele que reza o Pai Nosso na hora do aperto. Entendi. Então, mesmo esse que diz que não acredita em Deus, né? Ele continua crendo fervorosamente, tenho certeza. Perfeito. Então, nós chegamos ao final do nosso programa. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida, crítica, sugestão, pode enviar para o e-mail meimeiKardec@gmail.com, tá? Então,
Agora sim, para podermos encerrar, convidamos o Vladimir para fazer uma prece final. Ok, então. Vamos então agradecer a Deus, maravilhoso, Pai acolhedor, misericordioso, justo e bom. Vamos agradecer a Jesus Cristo, nosso irmão fraterno que sempre nos acolhe e que nesse momento de reflexões sobre a doutrina espírita, que ele esteja cada vez mais próximos e que possamos, por intermédio da sua mão caridosa e fraternal, que nos conduz para esse caminho da senda do bem, que nós possamos cada vez mais recolher essas preciosidades desses ensinamentos dados pelos Espíritos, para que possamos, a cada dia, a cada esforço nosso nessa caminhada, nós possamos melhorar um pouquinho mais com relação ao dia de ontem, as horas passadas, o nosso perfil, o nosso ser, o nosso pensar, o nosso agir. Que a fraternidade, que a caridade, que a resiliência estejam sempre conosco e que esses bons ensinamentos possam se transformar em boas ferramentas no nosso dia a dia, para que possamos, da melhor forma possível, aparelhar-nos diante de todas as circunstâncias, de todas as situações, né? Sejam elas de perdas, sejam elas de sofrimento, sejam elas de crescimento, sejam elas de amadurecimento, sejam elas que nos proporcionem dor, muito sofrimento, mas que também nos proporcionem felicidade, muita realização, muita alegria. Pois só é nesse caminho, nessa constante aprendizado, é que vamos evoluir. E rogando a Deus sobre todas as coisas e a nós, homens de boa vontade, encerramos, então, essa reflexão, momento reflexivo, nos comprometendo a melhorarmos cada vez mais e a estarmos aqui na próxima live com um novo assunto. Um forte abraço e que Deus esteja sempre conosco. Que assim seja.